E vamos falar hoje, como falámos a semana passada, vamos continuar a falar sobre mordomia. Chamaram-me a atenção para o significado de mordomia no português do Brasil. Que parece que mordomia significa não fazer muito e estar à espera de ser servido. Né? Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. O mundo está à espera da mordomia da igreja. Ok? O mundo está à espera da mordomia da igreja. Mordomia no sentido de... como é que eu posso definir isto melhor? Então, mordomia... Só queres é mordomia. Desfrutar da mordomia. Exatamente. E o mundo está à espera de desfrutar da nossa mordomia. É muito importante. O mundo não tem que fazer nada. O mundo está à espera. O mundo está à espera da igreja. O mundo está à espera que a igreja manifeste o poder de Deus, a esperança que há em Deus, o amor de Deus. Então nós somos mesmo chamados para ser mordomos e o mundo é chamado para esperar a nossa mordomia. Ok? Então, quer em português de Portugal, quer em português do Brasil, aplica-se a mesma expressão. E vimos da última vez qual era o entendimento cristão de mordomia. Qual é o entendimento cristão de mordomia que nós falamos da última vez? Sermos mordomos na fé cristã significa que nós somos filhos, administradores e não proprietários de tudo o que o Pai coloca nas nossas mãos, seja o que for, em qualquer área da vida. Nós somos filhos administradores e não proprietários. Nós não somos proprietários de nada. É uma ilusão que nós temos. Vamos tirar essa mentira da nossa cabeça. Não somos proprietários de nada. Nada é nosso. A não ser que sejamos filhos e tenhamos tudo o que é do Pai. Mas não somos proprietários em última análise. É o Pai que coloca tudo nas nossas mãos, sob a nossa responsabilidade. Seja o que for, em qualquer área da vida. Tudo o que nós temos é colocado pelo Pai debaixo da nossa responsabilidade para nós administrarmos como filhos responsáveis. Como filhos responsáveis. E é muito sério isso. Seja recursos materiais, seja a roupa que nós vestimos, seja a nossa energia, a vida, a vitalidade que nós temos, as nossas finanças, o nosso tempo, os nossos dons. Os nossos dons vêm de dar, não é? São dons que nós recebemos. Para quê? Tudo para administrar com generosidade. Falamos da última vez. Para abençoar toda a gente à nossa volta, começando aqui na família da fé. Começando na família da fé, começando na família em casa, mas para toda a gente. Toda a gente. E essa administração, esse cuidado, vem em forma de quê? Qual é a forma na qual esse cuidado se expressa no mundo? Como é que expressamos essa administração de tudo o que nós temos de Deus e que colocamos à disposição dos outros? Vem em forma de amor. E esta passagem que nós lemos da última vez é fundamental aqui. Jesus diz isto, e vamos já analisar a passagem nestes diferentes elementos que a passagem tem. Jesus diz, eu vivo neles e tu vives em mim. Jesus está a orar ao Pai, em João 17, que é o discurso mais longo de Jesus e a oração mais longa de Jesus nos Evangelhos. E Jesus diz, eu vivo neles e tu vives em mim. Então, Jesus vive nos filhos de Deus, como o Pai vive em Jesus. Isto fala de uma união perfeita, né? A união será perfeita se estivermos unidos ao Pai, se estivermos unidos e estivermos em Cristo, e o mundo então vai saber que Jesus foi enviado pelo Pai. O mundo vai saber que o Pai enviou Jesus quando a nossa união é perfeita, e é perfeita quando nós vivemos em Jesus como Jesus vive no Pai. Ou seja, de uma maneira perfeita. Agora, nós não somos... nós não temos ilusões, nós sabemos que as coisas não são assim, mas
É o caminho que nós temos de fazer. São assim de uma forma, mas a nossa união já é perfeita, mas ainda não é perfeita. Okay? E não há nenhuma incompatibilidade nem contradição no que eu acabei de dizer. A nossa união já é perfeita, mas ainda não é perfeita. A nossa união já é perfeita porque nós estamos unidos a Jesus, como Jesus está unido ao Pai e o Espírito Santo na Trindade. Mas ainda não é perfeita porque essa perfeição ainda não está totalmente consumada. Nós estamos a caminhar para ela. E a lidar com todas as imperfeições nossas que impedem a união ser perfeita já, mas ela é perfeita já. Okay? Vamos nos habituar a conviver com isto. Vamos nos habituar a conviver com estes paradoxos. Obrigado, Rita. Porque é mesmo assim. Não é? É mesmo assim. E então, quando nós vivemos assim, o mundo sabe que Jesus foi enviado pelo Pai e que nós somos amados como Jesus é amado pelo Pai. O mundo vai saber quando vir. Okay? Nós não acreditamos muito naquele ditado do ver para crer, não é? Na fé cristã é mais crer para ver. Mas de uma certa forma também é ver para crer. De uma certa forma também é. Não é? Porque é o que diz aqui. O mundo sabe quando vir. O mundo sabe quando vir. Não é? Quando vir a união. Por isso é que temos lá em Atos 2 aquele ideal de relacionamento entre cristãos. Irmãos, não vamos ter também ilusões. A igreja primitiva era muito imperfeita. Tão imperfeita como nós. Às vezes achamos, a igreja primitiva naquele tempo é que era. Não, eram iguaizinhos a nós. Iguaizinhos. Com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos conflitos, com as mesmas tensões. Tudo igual. Mas em Atos 2, 42, 47, Lucas, que escreveu o livro de Atos, descreve assim uma vida ideal. Aquela imagem parece que é perfeita. Não é? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, estavam todos os dias no templo, comiam em casa uns dos outros com simplicidade de coração, adoravam a Deus, havia curas, prodígios e milagres a acontecer, toda a gente estava impressionada, eles viviam em generosidade, nada do que tinham era propriamente seu, mas eles partilhavam tudo para que aqueles que tinham menos pudessem ter mais e aqueles que tinham mais pudessem ter um bocadinho menos, para que todos tivessem o necessário. E depois, no fim, Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que se haviam de salvar. No fim disso tudo, Deus acrescentava. Quando nós vivemos em unidade, Deus acrescenta. Quando nós perseveramos na unidade, quando nós caminhamos para a perfeição, que já é nossa, mas temos que ir tomando posse. Desculpem lá esta expressão. Não é? Temos que ir nos apropriando dessa realidade espiritual. Nós temos que nos apropriar dela no mundo natural, aqui. Então, a nossa missão, qual é a nossa missão de mordomia? A nossa missão de mordomia é para gerar vida, a vida do Pai naqueles que nos rodeiam, através do amor. E já vimos na última vez, gerar vida. O amor gera vida. O amor perfeito gera vida perfeita. Quando somos deficientes no amor, geramos morte. Geramos vida no amor, geramos morte na falta de amor. Amor é a vontade de Deus. Tudo o que seja contra o amor é pecado. Não é? Porque os dois mandamentos, aliás, o novo mandamento que Jesus deixou é que nós nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. E quando amamos como Jesus amou, então está tudo cumprido. Quando nós não fazemos isso, estamos a pecar. E geramos vida, e já vimos a palavra generosidade, que vem do latim, que vem do termo gen, que significa gerar ou fazer nascer. A própria palavra generosidade significa fazer nascer. E quando nós agimos em generosidade com tudo o que temos, não estamos a falar só de dinheiro, tudo, porque tudo o que temos é de Deus e é para nós administrarmos. Amor. E o amor não é autocentrado. O amor não é egocêntrico. Portanto, tudo o que nós temos é para distribuir.
com responsabilidade. Claro, com responsabilidade. Com cabecinha no lugar e pezinhos no chão. Mas sim, mas nunca pode ser egocêntrico. Porque isso não é amor. Okay? Mas vamos ver qual é a vontade de Deus. Vamos ver algo mais prático. Jesus, ele ilustra-nos muito bem isto com uma parábola. Qual é a parábola? Será que se lembram de alguma parábola assim que ilustre bem isto? Isto de distribuir, de cuidar, de investir. Exatamente. Eu já sabia que com esta palavra vocês iam chegar lá. Vamos ler a parábola dos talentos. Vamos a Mateus 25, versículo 14. Vamos ler, vou ler da versão da Almeida, revista e corrigida. São mais, assim, a tradução assim mais tradicional. E diz assim no versículo 14: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Já a maior parte de nós conhece bem esta parábola, já ouvimos até falar dela várias vezes, mas uma coisa que é importante termos em atenção é logo como é que isto começa. O que é que Jesus começa por dizer nesta parábola? Porque isto é também. Porque isto o quê? Isto o quê? O reino de Deus, sim, mas porque isto é também, diz-nos que Jesus estava a continuar qualquer coisa. Né? Ele já estava a falar antes. Ele estava a falar do que antes? Ele estava a dar continuidade àquilo que se chama o sermão profético, que começou em Mateus 24. Ele começa um sermão profético sobre o fim dos tempos. E estas parábolas entram nesse discurso, nesse sermão. A parábola, qual é que tem antes dos talentos? A parábola das 10 virgens. E depois da parábola dos talentos tem o quê? Fala do juízo final. E é uma passagem também muito interessante. Então estas parábolas eram todas avisos. Eram avisos finais relativamente ao fim dos tempos. Era continuidade do que Jesus estava a dizer em Mateus 24. Leiam em casa, um trabalhinho de casa. E depois Jesus continua com parábolas para ilustrar o que ele estava a dizer, a importância daquilo que ele estava a dizer, que isto é decisivo. Decisivo. Porque só há 2 caminhos possíveis. Na parábola das 10 virgens, o azeite simboliza o Espírito Santo, não é? E quem tem... pronto, isto é preciso ler a parábola para perceber exatamente a parábola, não é? Mas havia virgens que tinham as candeias cheias de azeite e outras não tinham.
E o noivo, quando veio o noivo, só as que tinham os candeeiros com azeite, as lâmpadas com azeite, é que entraram. Entraram onde? No relacionamento com o noivo, no casamento, na consumação desse relacionamento. O casamento, lembra-vos alguma coisa? Hã? As bodas do Cordeiro, em Apocalipse. Né? Então, ou se casa com o noivo, ou então fica-se fora do reino de Deus, consoante se tem o Espírito Santo ou não. Na parábola dos talentos, já lemos a parábola. Bons mordomos, se somos bons mordomos, investimos, se não, enterramos. Já percebemos a diferença daquilo que os servos fizeram. Os 2 que receberam 5 e 2, e o que recebeu só 1 teve uma atitude muito diferente. Qual é que foi a atitude do que recebeu só 1? Enterrou. Enterrou, e aqueles que investiram, que administraram com generosidade, aqueles que administraram com sabedoria e generosidade, entraram no gozo do seu Senhor. O outro, que ele não sabia nada do reino de Deus, ele não conhecia o Senhor. Na realidade, ele não conhecia. O que é que lhe faltava conhecer neste Senhor? Que o Senhor é Deus, não é? O que é que lhe faltava conhecer? O amor. Faltava-lhe conhecer o amor. O amor e a soberania deste Senhor. Ele achava que ele era muito rude e que não ia gostar. Se ele, por acaso, perdesse o talento, ele nem sequer sabia que o Senhor... ele nem sequer sabia que aquele talento... passando aqui para o significado da parábola, Deus nunca ia deixar que aquele talento se perdesse. Porque quando nós agimos em generosidade, Deus também age em generosidade. Nós vamos já ver um versículo que fala disso. Mas depois, no seguinte, no juízo final, quando Deus separa o quê? As ovelhas e os bodes. As ovelhas vão para o lado direito, não é? E os bodes vão para o lado esquerdo. E qual é a diferença entre as ovelhas e os bodes? É que as ovelhas eram aqueles que viviam em amor. Viviam em amor. Alimentavam quem tinha fome, davam de beber a quem tinha sede, visitavam quem estava na prisão, iam visitar os doentes, quem estava no hospital. Né? E quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas em necessidade? Jesus diz isso, ele é o próprio Jesus. As pessoas são o próprio Jesus. Aquilo que fazemos aos outros é como se estivéssemos a fazer a Ele. Quem vive assim, vai para a vida eterna. Quem não vive assim, quem não vive em amor, vai para o tormento eterno. Então, estas parábolas acontecem neste contexto muito sério, não é? Vida eterna ou tormento eterno. O casamento com o noivo ou ficar longe do noivo para sempre. Gozo do Senhor ou trevas exteriores. Então, quem é que entra no reino de Deus? Quem é que entra no reino de Deus? Quem? Quem realmente vive com o coração de Jesus. Porque só tem realmente fé quem vive com o coração de Jesus. Isso é a prova da fé. Não é fazer coisas que nos faz ganhar a salvação. Não é fazer coisas, mas só quem é salvo. Mas quem é salvo tem obrigatoriamente que viver assim. Não de forma perfeita, ninguém é perfeito, todos temos lutas e coisas que estamos a aprender, mas não dá para ter fé e não amar. Desculpem, não dá. Quem tem o coração de Jesus, quem tem Jesus, não pode não amar. Temos momentos, é verdade. Há momentos em que parece que estamos secos. Temos coisas que nos acontecem, há processos na nossa vida, difíceis. Mas o amor prevalece sempre para quem tem Jesus. É forte demais. Nada nos pode separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o abismo, nem o inferno. Né? Está lá escrito. Nada nos pode separar do amor de Deus. Então, quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Quem tem Jesus vive em generosidade. Percebe que o que tem é para distribuir. O que tem é para pôr ao serviço. É para pôr ao serviço dos outros. É para usar na mordomia. E quem tem Jesus vive em amor. Não pode não viver em amor.
Isto é muito sério. E é Jesus que conta estas parábolas, irmãos, não sou eu. É Jesus que conta estas parábolas. Então, isto são palavras de Jesus. Jesus fala do fim dos tempos e depois diz claramente quem entra e quem fica de fora. Ok? Está lá. Agora, nós sabemos que nós não somos salvos por a quantidade de coisas que fazemos. Nós somos salvos por estarmos unidos a Jesus. Com o coração de Jesus. E, então, voltando à parábola dos talentos, nós vemos um homem rico, vai para fora, deixa os seus servos como administradores. E já agora, o que é que são os talentos? O que é que são os talentos? Já aprendemos um bocadinho de grego da última vez, vamos aprender mais um bocadinho. Da última vez até aprendemos hebraico, agora vamos aprender grego. Talentos significam escala, balança, talanton. Uma unidade de peso de ouro ou prata com 35 quilos. 35 quilos de prata. Aqui não diz se é de prata ou ouro, provavelmente é prata, era o material que era usado nos talentos. Prata, 35 quilos de prata, equivalia a 6.000 denários, 6.000 dinheiros. E cada denário era um dia de trabalho. Típico, um denário. Quantos dias de trabalho eram 6.000 denários? Eu fiz as contas para vocês. 20 anos de trabalho. Estou a falar de um talento. Um talento. Agora imaginem 5 talentos. E 2 talentos. Jesus conta esta parábola com estas quantias, mesmo para ilustrar o quê? A imensidão de riquezas. A imensidão de riquezas que Deus coloca na nossa mão. Imensidão. Era imenso. 5 talentos eram 6.000 vezes 5 denários, 30.000 denários, que equivale a 120 anos de trabalho, mais ou menos. Ou 100. 100 anos de trabalho. Portanto, então, e o que fazer com tudo isto? Com estas riquezas todas que Deus coloca na nossa vida, que Deus coloca debaixo da nossa responsabilidade. Qual é a vontade de Deus? É que nós façamos aquilo que aquele servo que recebeu um talento fez. Enterramos. É isso, não é? Não, então qual é o nosso chamado? É investir. É distribuir. O quê? O que é que... Reparem, eles não tinham todos o mesmo, certo? Um tinha 5, outro foi-lhe dado 2 e outro 1. Segundo a sua capacidade. É interessante, não é? Cada um deles não tinha tudo. Mas juntos eles tinham o quê? O que é que eles tinham juntos, todos juntos? Hã? Muito. Se calhar a riqueza toda do seu Senhor. Se calhar ele deixou para eles cuidarem de tudo aquilo que ele tinha. Então, eles juntos tinham o quê? Eles tinham tudo. E nós, igreja, nós temos tudo. Paulo escreve em 1 Coríntios. Ele está a abordar um problema lá na igreja, que eles achavam que um pregador era melhor que outro, enfim, era nesse contexto. Mas depois Paulo diz isto: o que é que vocês andam aí a tentar apropriarem-se disto ou daquilo? Já tudo é vosso. Já tudo é vosso. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então tudo já é nosso. Mas é nosso porque nós somos de Cristo. É nele que tudo é nosso. É nele que tudo é nosso. Sem estarmos nele, temos o quê? Nada. Nada. Não temos nada. É uma ilusão. Uma ilusão que nós temos, que temos alguma coisa. E então, o que é que nós, igreja, né? O que é que nós, igreja, somos chamados para viver? Qual é a nossa missão? Viver neste mundo como templo do Espírito Santo, 10 virgens, o azeite, o Espírito Santo, cuidando com generosidade de toda a criação,
os talentos que o Senhor nos dá, a todos nós, a cada um segundo a sua capacidade, mas a todos tudo. A todos dá-nos tudo. À igreja dá-nos tudo. E em amor. Juízo final. Os bodes e as ovelhas. Porque é para viver em amor. É para distribuir em amor. Então nós investimos o quê? Tudo. Não há nada que não seja para investir. Há muitas formas de investir. A nossa energia, o nosso tempo, as nossas finanças, os nossos recursos. Tens um carro, esse carro não é teu. Esse carro é para tu distribuires. Como? Sendo uma bênção para outras pessoas que não têm. Dando boleias, por exemplo. Tens uma casa, essa casa não é tua. É para abrir a porta e receber gente, na medida das possibilidades de cada um. Claro que isto depois tem que ser aplicado a cada realidade. Tens tempo, esse tempo não é teu. Esse tempo é de Deus. Tens vitalidade, essa vitalidade não é tua, é de Deus. E a tua missão é investir isso, a minha missão é investir isso. No reino. E onde é que está o reino? Onde é que está o reino de Deus? Está onde nós estivermos, irmãos. O reino de Deus está onde nós estivermos. Em casa, no trabalho, na vizinhança, na escola, na faculdade, na igreja, nos encontros da igreja. O reino de Deus está em todo lugar onde nós estejamos. Então tudo o que nós temos é tudo para investir. Então vamos esquecer essa mentalidade diabólica de que há coisas que são minhas e há coisas que eu dou. É mentira. É mentira. Essa mentalidade é a mentalidade do enterramento. Há coisas que eu dou e há coisas que eu enterro. Essa mentalidade é do servo inútil, que acha que tem alguma coisa que precisa de enterrar para não perder. Ele está ansioso. Esse servo está ansioso. Ele está com medo. Está com medo de perder. E nós vivemos muitas vezes com medo de perder. Isso não é de Deus. Porque o perfeito amor lança fora o medo. O medo não é de Deus. O medo de investir, o medo de distribuir e o medo de dar não é de Deus. E Jesus contou estas parábolas para nos avisar, irmãos, que nós podemos estar-nos a enganar a nós próprios com a máscara da religião. A religião é uma máscara. E nós enganamos-nos muito facilmente a nós próprios. É o mais diabólico, a religião é a invenção mais diabólica que existe. É o dispositivo mais eficaz do diabo. Porquê? Porque é uma coisa que parece boa. Parece tão boa. E é do mais mortífero que pode haver. Porque nós, debaixo da máscara da religião, nós camuflamos toda a nossa maldade. Tudo aquilo que não está bem. E camuflamos bem. Enganamos a nós próprios e enganamos os outros à nossa volta. Porque temos uma máscara de pureza. Uma máscara de brancura. Conseguem se lembrar? Estavas a dizer alguma coisa? Sepulcros caiados. A religião faz isso. A religião esconde a porcaria debaixo de uma capa caiada. De uma capa branquinha e pura. É um dispositivo absolutamente diabólico. Porque andamos a enganar a nós próprios há anos e anos e décadas. E a vida toda. O que é que nos pode livrar da religião? Esta revelação do que o que não gera vida é falso. O que não gera vida, o que não é generosidade é falso. E tudo o que é falso será exposto e desmascarado um dia. E que Deus nos revele e nos abra os olhos para não nos deixar viver debaixo da máscara da religião. É o mais fácil para nós enganarmos a nós próprios. Vimos à igreja, cumprimos os nossos deveres religiosos, mas generosidade não é cumprir uma lei. Não é cumprir leis. Não é dar o mínimo.
Não é dar-me-nos, no mínimo. Dar-me-nos o que nos sobra. Como é que Jesus gerou vida? Como é que Jesus gerou vida? Tudo. Ele deu tudo. Isso gera vida. Isso é que gera vida. O resto é máscara de religião. Vamos tirar essa máscara. Generosidade não é dar bastante do que é nosso. Nós às vezes temos essa ideia. É dar, eu sou generoso, dou bastante do que é meu. Não. Generosidade é gerar vida distribuindo tudo o que é de Deus. Dando o que é de Deus, que é tudo em nós. O nosso ser, todo o nosso ser. E Deus vai nos cobrir de talentos. Lembram-se o que é que aconteceu ao servo inútil? O que é que aconteceu ao talento dele, que ele enterrou? Foi dado a quem? A quem tinha. A quem estava a administrar bem, não é? Porque Deus, Ele vai dar mais a quem vive mais. Ele vai cobrir da abundância. Eu estou a falar de tudo, tudo. Mas Paulo fala disto a propósito de finanças, que é uma área da nossa vida sensível. Paulo fala disto sobre finanças em 2 Coríntios 9, no versículo 8, ele diz: Deus pode recompensar com abundância todo o bem que fizerem para terem sempre aquilo que precisam e poderem fazer bem aos outros. O espírito do enterramento vem da ansiedade e do medo de que Deus não vai cuidar de nós. Então enterramos. Temos medo. O medo não gera vida. O medo não gera vida. E as ofertas e os dízimos e essas coisas todas que podem ser máscaras de religião para mascarar o nosso medo, para falsear a generosidade. Cumprimos o nosso dever, já está, agora o resto é meu, o resto eu enterro. Isso não gera vida, isso gera morte. Dar uma oferta ou um dízimo pode ser muito generoso e pode ser muito avarento. A mesma quantia. Já pensaram nisso? Nós temos a coisa do dízimo. Transportamos do Velho Testamento para nos facilitar a vida. Para nos facilitar a vida. Não é? Porque assim é só 10% e o resto e estamos aliviados. Já está. Já cumpri a lei. Agora o resto vou viver a minha vidinha. A religião é isso. Cumpri a lei, agora vou viver a minha vidinha. O resto é na boa. Só sou responsável pelos 10%. Máscara de religião. Um dízimo pode ser, dar 10% pode ser muito, muito generoso. Quando alguém recebe pouco, 10% é muito. Se alguém recebe o salário mínimo, dar 10% é bastante. Se alguém recebe 840, não sei se são 840 euros. 870? Então já aumentou. 870. Então, agora sim. 87 euros de 870 é bastante. E se alguém receber 20 mil euros? 2 mil? Mas sobra-te 18 mil euros. É diferente de sobrar, não é? É diferente de sobrar 700 e tal. Então pode ser muito generoso e pode ser muito avarento. Portanto, irmãos, vamos nos libertar dessa mentalidade do dízimo. Okay? Vamos nos libertar disso. Essas máscaras. Eu queria que lêssemos, para terminar, eu sei que a hora vai um pouco adiantada, queria que lêssemos aqui Atos 4. São passagens seguidas, mas nós separámos-las porque estão em capítulos diferentes. Mas elas têm tudo a ver uma com a outra. Atos 4, 32, 37 e Atos 5, 1, 11. Atos 4, 32, 37. Atos 4, 32, 37. Todos abriram? Todos menos eu.
Atos 4:32 diz assim, fala de... O título que eu tenho aqui na minha tradução é Comunhão de Bens. Que bonito, não é? Comunhão de bens. Os crentes viviam perfeitamente unidos. Eram como um só coração e uma só alma. Nenhum deles dizia que os bens eram apenas seus, mas punham tudo em comum. Os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da ressurreição do Senhor Jesus e eram grandemente abençoados. Outra vez, nenhum dos crentes passava necessidade, porque os que tinham campos ou casas vendiam tudo e entregavam aos apóstolos o dinheiro da venda, para eles repartirem por cada um conforme as suas necessidades. Vejam a relação de confiança que havia aqui nos apóstolos. E uma razão de nós não darmos muitas vezes é por falta de confiança. Vamos examinar o nosso coração, mas examinem em casa. Nós vamos continuar. Havia entre eles um levita, nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam-lhe Barnabé, palavra que na língua deles quer dizer o que dá coragem. Este vendeu uma propriedade que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Agora vamos ver outro episódio que está em Atos 5. Reparem na continuidade. Ora, um certo homem chamado Ananias e a sua mulher Safira venderam também uma propriedade. Ele ficou com uma parte do dinheiro e entregou a outra aos apóstolos. Safira concordou. Então Pedro perguntou a Ananias, porquê é que te deixaste tentar por Satanás e mentiste ao Espírito Santo ao guardares para ti uma parte do dinheiro que recebeste pela venda da propriedade? Se não vendesses a propriedade, ela continuava a ser tua. E depois de a venderes, o dinheiro também era teu. Porque foi então que resolveste fazer isso. Fica sabendo que não mentiste aos homens, mas a Deus. Quando Ananias ouviu aquelas palavras, caiu morto. E todos os que souberam do caso ficaram muito assustados. Então os mais novos amortalharam o corpo, levaram-no dali para fora e foram enterrá-lo. Umas 3 horas depois apareceu a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou-lhe, diz-me cá, foi por este preço que tu e o teu marido venderam o terreno? Ela respondeu que sim. E Pedro disse, porque é que resolveram enganar o Espírito Santo? Estão aí a chegar os jovens que acabaram de enterrar o teu marido e vão levar-te agora a ti também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Ao entrarem, os jovens viram-na já morta e foram enterrá-la ao lado do marido. Toda a igreja e os outros que ouviram falar disto ficaram muito impressionados. Qual é a diferença entre aquela imagem da igreja primitiva e de Barnabé e Ananias e Safira? Ambos deram. Certo? Ambos deram. Assim, na superfície parece que ambos foram generosos. Eles venderam, não deram tudo, mas deram uma parte. Não é? O resto, o que é que eles fizeram? Qual é a diferença? Qual é a diferença? O que é que vemos em Barnabé e na igreja, naquela imagem da igreja de Atos 4, e o que é que vemos em Ananias e Safira? Digam, irmãos, o que é que vemos? O que é que vemos em Atos 4? Vimos eles a dar o dízimo. Estavam a dar o dízimo, certo? Está lá escrito que eles davam o dízimo. Está lá escrito, não está? Irmãos, não leram o texto. O que é que eles davam? Tudo, também não era tudo, não é? Eles deviam comer em casa, deviam ter que comer e pagar algumas coisas. Eles também não davam tudo. Não diz aqui que eles davam tudo. Eles não davam tudo. Eles repartiam consoante a necessidade de cada um e viam aquilo que eles supostamente aquilo que eles tinham como algo que é comum a todos. E então davam com generosidade, repartiam com generosidade. Eles repartiam com generosidade. Não há dízimos aqui. Há coração. Há coração de Jesus aqui. Há coração de Cristo. Viram eles a contar cêntimos? Não. Mas também não eram irresponsáveis. E ninguém está... Na Bíblia nós não vemos nada que diga que temos de ser irresponsáveis. Pelo contrário. Temos que ser responsáveis. Mas generosos. Gerar vida. O que é que gerou a atitude de Ananias e Safira? Muito literalmente. Gerou morte. O que é que gerou? O que é que gerava a igreja com o coração de Cristo? Gerava vida. Havia salvação. Ananias e Safira foram guiados pelo espírito do enterramento. Pelo espírito da carne. Da religião. Quem visse de fora parecia bem, então eles deram. Quem visse de fora, aquilo era ótimo. Foi uma boa atitude. Mas o Espírito de Deus não achou.
sentiu-se traído. O Espírito de Deus sentiu-se traído pela avareza deles e pela religiosidade deles. Mas Barnabé e a igreja primitiva, né, agradavam ao Espírito de Deus por causa do coração. Não estavam guiados pelo individualismo, não era cada um por si. Eles eram mesmo família. Eles eram mesmo família. Irmãos, e vamos ficar com isto. Vamos ficar com esta frase que eu ouvi na conferência onde estive e que achei muito interessante. Deus não se interessa tanto com a quantidade do que damos. Quanto é que a viúva pobre deu? 2 moedinhas. Foi generoso. Ela deu fruto de um coração generoso. Não é quantia que é generosa. Não se trata de quantias. O que é que se trata? Deus interessa-se com o que estamos a acumular. Deus preocupa-se. Deus não, aquilo que estamos a acumular, a enterrar, isso é mau sinal, é sinal de medo, de ansiedade, de falta de confiança em Deus, de falta de fé, que Deus não vai cuidar, que eu preciso de poupar, eu preciso de me poupar, preciso poupar o meu tempo, preciso poupar os meus recursos, preciso poupar as minhas energias. Também ninguém está a dizer para nos matarmos. Não, isso não é generosidade. Isso é falta de responsabilidade, que é bem diferente. E a usar apenas para o nosso próprio benefício. Essa é que é a questão. É se estamos a ser guiados pelo coração de Cristo, que se dá e que se doa em todas as áreas, em todas as esferas, com responsabilidade e com generosidade, gerando vida, ou estamos a ser guiados pela nossa própria carne, pelo nosso próprio medo, pela nossa própria ansiedade, se é isso que nos está a guiar. E aí é que faz a diferença, irmãos, porque Deus vê o coração. A religião é aparência, mas Deus vê o coração. Podemos enganar toda a gente à nossa volta, podemos enganar a nós próprios. A Deus, nós não enganamos. E isso é bom. Porque ficamos expostos diante dele e ele pode nos ajudar e transformar. Se a gente se anda a enganar a nós próprios, nós não damos lugar a Deus. Achamos que já temos tudo resolvido e Deus não vai transformar a nossa vida. E é muito triste isso. Vamos ficar de pé, irmãos. Isto é muito importante quando se fala de missões, irmãos. Há um missionário, que foi missionário na China, Hudson Taylor. Ele disse que a obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca terá falta de nada. A obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca terá falta de nada. Irmãos, Deus vai trazer, seja de onde for. Até nem que se chova o que é necessário. Agora, nem que tire da rocha, não é? Água. Agora, quem perde por não participar somos nós. A obra de Deus não vai ficar comprometida pela nossa avareza. Não vai. Nós é que perdemos por não nos envolvermos e não participarmos e não nos doarmos como Cristo. E perdemos muito, como vemos nas parábolas. Mas vamos orar, irmãos. Vamos orar para Deus nos continuar a revelar da sua palavra e do seu coração, para nós podermos também caminhar em direção a este nível de revelação, a este nível de coração. Pai, livra-nos da religiosidade, Pai. Livra-nos das aparências, livra-nos das máscaras. Deus, e ajuda-nos a realmente ver como Tu vês. Tu vês o coração, que nós possamos ver o nosso coração também. Revela-nos, Pai, o que está no nosso coração, o que é que nos guia, o que é que nos orienta, o que é que em que a vida está centrada, Pai. Revela-nos isso a cada um de nós. Deus, nesta hora e nos próximos dias e na nossa caminhada, dia a dia, Deus, leva-nos para um nível novo de fé. Pai, em que não enterramos, não andamos com medo, ansiosos, e também não somos irresponsáveis, mas agimos e vivemos em generosidade, gerando vida, tudo aquilo que nós temos que vem de Ti. Todos os nossos recursos e talentos e dons e tempo e finanças e energia e vitalidade. Pai, que tudo isso
nós tenhamos o entendimento que é teu. E ajuda-nos a administrar com a sabedoria de Cristo. Pai, para que nós sejamos abençoados, a nossa família da fé seja abençoada, a nossa família mais alargada seja abençoada e toda a gente à nossa volta, e este mundo seja abençoado, porque este mundo está à espera de ver a nossa unidade. O mundo está à espera de ver a nossa generosidade, que possamos alimentar este mundo. Possamos alimentar este mundo faminto e sedento de vida. Possamos alimentar gerando vida com a vida que temos, que vem de Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, que sejamos canais de bênção, onde quer que estejamos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém.